Mas depois você vira treinador. Como é que foi essa transição? Eu volto pro Brasil, né? Em 95 eu volto pro Brasil. Mas foi uma coisa bem pensada, entendeu? Que até mais uma coisa que eu sinto, assim, prazer por isso. Porque não foi por uma lesão que eu parei de jogar, não foi por falta de oportunidade, tipo assim, puta, acabou o mercado, não tem mais mercado, né? Foi uma opção minha. E quando eu passei 3 meses lá, eu fui maturando aquela ideia, entendeu? E aí eu peguei e falei, puxa vida, né? Aí o Zico também chegou, conversou, tudo, né? Um cara maravilhoso, tudo, né? E ele, né? Tomara que dê certo você ficar aqui, tudo. Então, no primeiro ano a gente ganhou o primeiro turno da J-League, imagina, a cidade foi a loucura, né? Então eu fui maturando essa ideia porque é muito diferente, entendeu, professor? Você jogar, depois você comandar. Comandar é diferente, né? Muito diferente. Difícil, né? Você quando você joga, você acaba o treino, você toma seu banho, pega a sua roupa, se troca, vai embora. Acabou, segue a programação. Agora, quando você treina, mesmo goleiros, assim, o outro lado, se acaba o treino, você já começa a pensar no que você vai fazer no treinamento seguinte, como é que você tem que melhorar aquele jogador, como é que aquele goleiro, no caso eu, no começo, né? E aí depois eu fui, aquele treinador que estava lá no Kashima, ele saiu do Kashima, aquele japonês, e praticamente o Zico que assumiu o time. O Zico jogava... E era treinador. E no intervalo, ele falava para mim, então você desce no intervalo. E eu ainda, nos 15 minutos, ainda conversava com ele do que eu via do jogo. Aí formatava toda a ideia na cabeça dele. Aí ele fazia a preleição no intervalo do jogo e tal, para os japoneses. Claro, antes do jogo também ele fazia a preleição, tudo. Porque o homem então você... Diko-san no Kami-sama desu. Que é o Zico-san, Senhor Zico, é o Deus. Kami-sama é Deus. Pro japonês e exclusivamente para Kashima, assim, o Zico é um deus. Então você era preparador de goleiros no time Kashima, que o Zico jogava e depois se tornou treinador? Não, aí eu fui uma partida auxiliar, assim, auxiliar, sabe? Né? E ele falou assim, Abelha, você fica comigo cuidando dos goleiros e do atacante, o Santos, que era outro jogador, cuida da defesa e tal. Que os japoneses ficou meio assim, falou assim, puxa vida, né? Deixa que o homem faz, entrega. Mas só que ao mesmo tempo era uma baita uma responsabilidade, né, professor? Claro. Se não desse certo, primeiro voo, vinha tudo embora, né? O japonês é meio sistemático, né? Querem fazer, tá aqui, faça tudo, mas a cobrança, isso eles faziam sim. Mas tanto que o Zico até hoje era diretor técnico do Kashima Antlers, né? Ele é louco, é um cara, tem uma estátua dele na cidade, assim, sabe? E como é que era lidar com ele? É aquilo tudo que você imagina. Maravilhoso, sensacional, altamente profissional, cobra muito. Tem uma passagem dele e o prefácio do livro quem faz é ele. Eu convido ele para fazer o prefácio, ele faz o prefácio do livro, tudo, né? E aí também ele lança um DVD falando todas as posições e ele me chama para fazer a parte do goleiro. Aí eu também participo do DVD dele, da All of Zico, né? Tudo sobre Zico. Ele ensinando todas as coisas que ele aprendeu. Pegar uma falta dele não era fácil, não, né? Ensina todas essas coisas, né? E foi assim, foi fantástico, uma convivência maravilhosa. E tem um fato assim que me marca muito, foi que o goleiro japonês do nosso time foi convocado para a seleção japonesa. Um pouco antes do Falcão chegar, o goleiro foi convocado. E aí de manhã, aquela apresentação, tudo, aquela euforia, tudo, né? De dar os parabéns pro goleiro que tinha sido convocado e tal. Massa, né? Massa que chamava, Massa. E aí tal, não sei o que e tal. Zico, o intérprete Zico, você quer falar alguma coisa e tal? Eu vou falar. Antes de dar os parabéns pro Massa, né? Pela convocação dele, queria dar os parabéns ao Abelha. Porque certamente muito disso que o Massa conquistou hoje, o Abelha ajudou, o Abelha colaborou, tudo. Então, primeiro, parabéns pro Abelha, tal, que foi sempre profissional, e também o Massa, tudo. Aí falei, puta vida, né? É diferente. O homem é fantástico. Tanto que no livro ele fala, né? Tá um dos mais competentes treinadores de goleiro que já vi na minha carreira, tudo, tá, um cara também dedicado, tudo. Então, quer dizer, isso não tem preço, né, professor? Não tem preço. E aí depois, aí 95 eu volto, 96 tenho minha primeira experiência já como treinador. Você fez curso?
Fiz. Não tinha CBF, né? Tá. Você fez curso no Japão mesmo? Não, fiz aqui no Brasil mesmo. Você fez no Brasil? Isso, tinha a USP fez um curso de treinador de futebol, eu fiz tudo, né? Mas era muito diferente, não era assim que nem é hoje e tal, né? A CBF exigia, né? Era uma coisa bem assim, bem, vamos dizer, amadora, né? Sim. Mas assim, a experiência, claro. E eu pude realmente ter, aí foi mais aquela interação total como treinador, né? E aí você vira treinador, você vai para onde? Não, aí tem uma sessão de trabalho aqui no Brasil. Eu trabalhei no São Bento por 6 vezes, como treinador de São Bento. Trabalhei no Taubaté, no Barretos. Fui auxiliar técnico do Dorival Júnior aqui na Ferroviária. Em 2001, acho. Depois ele me levou para o Figueirense para ser auxiliar técnico dele no Figueirense. No Figueirense eu me torno diretor técnico do Figueirense. Você virou até dirigente do Figueirense? E aí depois eu saio do Figueirense, volto para o Figueirense para ser superintendente das categorias de base do Figueirense, onde surge Roberto Firmino. Sim. Nós que passamos pela nossa mão. Felipe Luiz. Copa de 2018, você tem uma ideia, tinha 2 jogadores do Figueirense em campo. Felipe Luiz e Roberto Firmino. Mas olha não, formado na base, com a gente lá. Dorival. Esse time do Figueirense, né, que tinha o Thiago Gentil, Edmundo, o Michel Bastos? Não, o Michel, aí foi antes. Foi antes? Mas era na época do nosso lá no Figueirense, que eu era diretor técnico. Então é assim, é história. E aí também em 99 eu vou pro Chile. Vou trabalhar como auxiliar técnico do Nelsinho Batista, no Colo-Colo. Fico no Chile. Você trabalhou, disputou Libertadores? Não, na época era Mercosul. Colo-Colo não tinha conseguido a vaga na Libertadores. Mercosul. E eu fui com o Nelsinho para lá. O Nelsinho me convidou, falei, não, vou aprender mais ainda. E para mim foi, Nelson, treinador maravilhoso. Aprendi muito com ele. Então, esse outro lado, assim, a gente aprendeu bastante, porque é diferente, né? Hoje você vê falar assim, o treinador perdeu o vestiário. É verdade. Perdeu o vestiário. Por quê? Porque não tem comando, não tem aquele conhecimento, né? As exceções. Você às vezes você trata um de um jeito, outro você trata de outro, né? Não tem firmeza naquilo que você comanda, daquilo que você determina. Porque hoje em dia o jogador, assim, ele é... desconfiado. Ele questiona às vezes. Mas por que o senhor está mandando? E se acontecer isso? Se você não tiver na hora a resposta, se você falar não, e você titubear naquele momento, já deu fraqueza. E aí ele pega e fala... Ou então o cara pega e por um motivo ou outro o cara tá mal pra caramba, tudo, e você não reage, né? O comando fica omisso. E aí você chega e o outro jogador que tá bem ali procurando espaço dele, você não dá o espaço pro cara. Então essas coisas... Porque eu sempre digo aqui no futebol, aprendi isso na psicologia, quando você tem aquela sintonia de pensamento não social. Porque é difícil você fazer 30 jogadores, gostar de loira, gostar de pagode, gostar de funk, gostar de não sei o quê, gostar de picanha, gostar de não sei o que lá, gostar de peixe. É difícil. Então a coesão social, ela é difícil. Mas a coesão por objetivo, isso tem que ter. O grupo tem que estar totalmente alinhado, focado naquilo que ele quer, naquele propósito que você determinou como objetivo. Aí todo mundo tem que estar realmente atrelado, porque é um esporte que ele não é que nem o tênis, né? Sim. Que você resolve sozinho. É um esporte individual, né? Xadrez, né? Futebol é um esporte coletivo que você depende da ação do outro. Então você tem que estar junto com os caras. Então aí que entra o trabalho do treinador, desse modo de você... Porque na verdade todo treinador é um gerenciador de conflitos, né? Você está ali no meio, você tem a diretoria, você tem a imprensa, você tem a torcida e você tem os jogadores. Você fica aqui no meio... tomando pancada de todo mundo. E tentando gerenciar ao máximo isso tudo. Você tem que saber gerenciar isso tudo. Então a gestão da coisa é uma coisa... eu vejo assim que nem, por exemplo, o momento que o Dorival vive hoje, né? Eu trabalhei com ele, eu fui auxiliar dele. O Dorival, assim, é um excelente gerenciador de conflito. O Dorival, assim, é um cara que sabe, ao mesmo tempo que ele sabe deixar todo mundo, assim, ligado, todo mundo antenado,
ele consegue Puxar todo mundo. levar todo mundo pro lado do que ele pensa, daquilo que ele decide, daquilo que ele define. Se você pensar assim na carreira dele, só tem aquele problema, aquele desgaste que ele teve no Santos com o Neymar. E que nem foi com ele, foi com o auxiliar dele. É que ele foi, vamos dizer, ele não abriu mão do comando, porque o Neymar desacatou o auxiliar dele. Então ele falou, não, se meu auxiliar vai embora, eu também, né? Sim. Ele tomou a decisão. E claro que ia pender pro Neymar mesmo, né? Com certeza. O presidente ia falar para ele, né? Eu não posso mandar o Neymar embora. Mas você nunca vê ele saindo de um clube com conflito. Você vê sempre ele saindo numa... Ele teve... Porque eu acho que ele teve um problema agora no Flamengo. Não, o Flamengo foi a renovação dele. Porque enquanto o Flamengo tratava com ele, já tratava com o português. E ele descobriu. Entendi. E aí foi um desgaste muito forte. Mas ele não sai. Então ele é um baita de um líder, assim. Ele consegue, ao mesmo tempo que ele chega no clube, assim, ele pega um jogador embaixo, não sei o que ele tem, que ele consegue fazer o cara... Esqueci o nome daquele lateral direito do Flamengo, aquele negrinho, lateral direito, na época do Dorival. Rodinei. Estava morto, não estava? Foi negociado para a Europa, não sei o quê, virou um monstro. Foi até para a seleção brasileira. Então o Dorival tem essa dinâmica, ele consegue. Então é isso, o comando é isso, o comando do futebol é isso. Depois a gente fala do vestiário.